E o assunto do vídeo de hoje é nada mais nada menos do que ela, a temida taxa Selic, a famosa taxa. A taxa básica de juros da economia, a taxa mãe, a que determina todas as outras taxas. É aquela que manda, que fala assim, olha só, você aí, sua outra taxinha, você tem que me obedecer. Então, se a Selic sobe, as outras taxas também sobem. Taxa de financiamento, as taxas de empréstimos. Ou seja, Selic alta não é o melhor momento para você pegar empréstimos, fazer dívidas e muito menos comprar algo caro, né? Algo que você precisa pagar as prestações, porque daí tem juros em cima. É o momento em que as empresas não querem expandir projetos, crescer, porque as coisas não estão favoráveis, né? A economia não está favorável. E é justamente esse o assunto do vídeo de hoje. Se você até agora não descobriu qual que é sobre a taxa Selic. Por que que ela tá subindo e por que que a tendência é que ela suba ainda mais. Mas, detalhe, até o meio do ano. Então ela pode parar de subir lá em julho, por volta do meio do ano. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Antes de começar o vídeo, galera, eu quero agradecer muito pelos 100 inscritos aqui no canal. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz mesmo. Ainda mais porque eu recebi um comentário assim, eu fui o inscrito número 100. Então, eu já tava esperando pelos 100 inscritos e aí eu recebi esse comentário e na mesma hora eu já corri pro canal, já respondi, já vi que eu tinha batido 100 inscritos mesmo. E isso é muito bom, galera, porque o trabalho recompensa. É aquela frase. Como é que é a frase mesmo? É justo que muito custa aquilo que muito vale. Eu tenho um trabalho para gravar vídeos, para pensar em cada roteiro, para pensar no que eu vou falar. Eu também tenho que postar, editar. Então tudo isso por enquanto quem faz sou eu. Mas são 100 inscritos e eu já consigo visualizar ali os 100 mil. A gente tem que comemorar os 100 para depois comemorar os 100 mil inscritos do canal. Então bora para esse vídeo, galera. A taxa Selic subiu porque a nossa inflação está fora da meta. Simples assim, é basicamente isso que você precisa entender até então. E por que que a nossa inflação está fora da meta? Quem tem essa responsabilidade de deixar a inflação controlada é o Banco Central. E ele não conseguiu nos últimos anos, ultimamente. A meta da inflação tem que estar em 3%. Mas ela pode variar, ela tem esse limite para variar 1,5% para cima e 1,5% para baixo, ou seja, ela pode chegar até 4,5%. Esse é o teto limite estourando. Então, se a inflação passar disso, é porque está descontrolada realmente. E é isso que está acontecendo. A nossa inflação está acima de 4,5%, está de 4,83%. Mas o que é a inflação, afinal das contas? É um aumento generalizado dos preços. E isso acontece porque o governo não está conseguindo controlar os gastos. Uma coisa vai acarretando a outra, galera. Tem mais coisas por trás. Isso faz parte da política fiscal do governo. Política fiscal se trata de arrecadamento, né? Ou seja, de impostos que o governo arrecada e também das contas que o governo paga. Ou seja, é a mesma coisa que uma pessoa normal. Você tem que pagar a sua conta e também você tem que receber dinheiro, né? Tudo que sai tem que ser menos tudo que entra. Só que o que tá acontecendo com o governo é ao contrário. Tá saindo mais dinheiro do que entrando. Só que na verdade não é que o governo tá arrecadando pouco. O governo arrecada muito imposto. Só que ele tá gastando mais, muito mais do que ele deveria. E às vezes a gente nem sabe com o que ele tá gastando. E a gente não vai entrar em questões políticas, é claro, até porque a economia é sempre acima da política, mas é isso que tá acontecendo. Eu tô te contando um fato. E aí, por conta disso, por conta desse descontrole, né, o governo não consegue manter a inflação dentro da meta. O Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, ele determina a taxa Selic a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias tem uma reunião do Copom para determinar qual que será a próxima taxa Selic. E antes disso, antes dele bater o martelo, a gente já tem uma expectativa de quanto vai ser. É por isso que a gente já esperava essa taxa Selic alta de 14,25. Então ela estava de 13,25 e subiu para 14,25, 1 ponto percentual. É um valor que a gente esperava, que já estava previsto, então a gente não tem que ter tanta surpresa. E a tendência é que ela vai subir ainda um pouco mais, pode chegar na casa dos 15%, assim como alguns bancos já acreditam, né? Então, a taxa Selic, ela é responsável
por controlar a inflação. Se a nossa inflação tá alta, a taxa Selic vai subir para tentar amenizar, para tentar manter a inflação dentro da meta. É por isso que a tendência é que ela suba mais, porque a nossa inflação tá descontrolada. E esse vídeo é justamente breve, porque não tem mais o que falar sobre isso. É basicamente isso, é tão simples, galera. Você achou difícil? Não é difícil entender sobre isso. Então, se a Selic sobe, as outras taxas também sobem. Os preços dos alimentos, dos produtos. E aí, se tudo isso fica mais caro, a população tende a gastar menos. E aí sim a inflação vai ficar mais controlada, vai ficar dentro da meta. A inflação fica fora da meta quando tem muito dinheiro circulando na economia e as pessoas comprando muito, gastando muito. E você tem que pensar assim, se a Selic tá alta, é porque o governo tá gastando mais do que deveria, é porque tá tendo um descontrole, a política fiscal não tá legal, e aí entra a política monetária, que é a taxa Selic, ela sobe pra manter a inflação dentro da meta. Mas o que acontece com os seus investimentos? Galera, eu sei que tem pessoas que falam assim, quando o CDI e a taxa Selic estiverem lá nas alturas, é o momento de você fugir deles e comprar ações, porque daí você vai garantir ações a ótimos preços, com desconto. E tem outras pessoas que também falam ao contrário. Quando a Selic e o CDI estiverem alto, lá nas alturas, é o melhor momento para você investir, porque vai estar rendendo bem. Só que, galera, a gente tem que analisar o perfil de cada investidor. Vamos supor que você está começando a investir agora. Como é que você já vai começar a investir em ações só porque a gente está em um ótimo cenário para investir? Realmente a gente está vendo um momento muito bom para comprar ações, porque tem ações como, por exemplo, Banco do Brasil sendo negociado a um P sobre VP de 0,5, tá com descontaço. E daí você tem que analisar outros indicadores, né, também, é claro. Mas isso mostra o quanto a bolsa de valores está barata. Só que se você tá começando a investir agora, investir em ações não deve ser a sua primeira prioridade se você tá começando agora. Então você precisa começar lá na renda fixa. E o que é a renda fixa? Tesouro Selic, que está atrelado à taxa Selic, CDB, que rende 100% do CDI ou até mais. Então você tem que começar com esses investimentos que são mais para iniciantes do que pensar assim, qual que é o melhor momento agora? O que tá rendendo mais? Porque se eu for te falar o que tá rendendo mais, eu vou te falar, investe no exterior, investe em ações agora, porque você vai aproveitar ótimas oportunidades. Só que você não sabe nem investir na renda fixa. Como é que eu vou te mostrar como investir na renda variável? Vai que você tem um perfil conservador, então a gente tem que analisar o perfil também. Para analisar perfil, dentro da sua própria corretora de investimentos, você faz isso. É só você buscar por formulário Suitability, e daí você vai preencher umas 10 questões, se eu não me engano, e aí a própria corretora vai dizer qual é o seu perfil de investidor. Eu vou estar deixando aqui na tela um exemplo disso, né, de como você achar esse formulário. E depois que você preencher, vamos supor que você é perfil conservador. Você já tem que ter ideia que o seu primeiro investimento, seus primeiros investimentos tem que ser na renda fixa, então. Provavelmente sua carteira vai ser composta 80% na renda fixa e 20% ali na renda variável, para você sentir como que é. E se você for perfil moderado, geralmente é 50% renda fixa e 50% renda variável. E perfil arrojado é uns 70% a 80% na renda variável e 20%, 30% na renda fixa. Eu já gravei outros vídeos assim no canal, lá no meu Instagram também tem vídeos explicando com mais detalhes, caso você queira se aprofundar mais. Então, taxa Selic é a parte básica de qualquer investimento, a parte básica de educação financeira, porque tudo no mercado gira em torno da Selic, até mesmo a renda variável. Porque se a Selic tá alta, os investidores tendem a fazer o quê? Correr para renda fixa, onde tem investimentos rendendo a Selic. E se a Selic estiver baixa, o que é que os investidores tendem a fazer? Correr para renda variável, porque daí o mercado de capitais tá valendo a pena. Só que muitas vezes seguir a manada não é a forma mais inteligente, né? Então é por isso que eu tô falando, analise o seu perfil, porque nem sempre a pessoa que tá falando assim, investe tudo em ações agora, ou então investe boa parte do seu dinheiro na renda variável porque você vai aproveitar boas oportunidades. Mas como que essa pessoa sabe que você tem que investir na renda variável se ela não conhece o seu perfil de investidor? Então você mesmo tem que conhecer e você que tem que entender qual que é o melhor momento para você. O que que eu tô fazendo agora, galera, com o meu dinheiro? Eu tô investindo boa parte na renda fixa agora no momento, porque eu voltei
a dar um foco maior pra renda fixa, porque eu quero continuar preenchendo a minha reserva de emergência, completando ela. Mas eu não esqueci de investir em ações, porque tem ótimas oportunidades, assim como eu já falei. Então agora a nossa bolsa de valores está com desconto. É isso, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas sobre a taxa Selic. Eu sempre vou gravar vídeos sobre a Selic, porque sempre tá chegando gente nova, pessoas que não entendem ainda sobre finanças, principalmente jovens, e o meu foco principal são jovens. Então, se você é jovem assim como eu e quer começar a dominar o seu dinheiro, comece entendendo sobre a taxa Selic, sobre CDB, CDI, sobre spread bancário, como os bancos lucram, como as empresas lucram, como vender, como abrir seu próprio negócio. Então, um jovem precisa ter essa mente empreendedora, independente de qualquer profissão. Se você vai ser médico, se você vai ser advogado, psicólogo, engenheiro, não importa a sua profissão, você tem que ter uma mente empreendedora, tem que saber investir o seu dinheiro, saber sobre finanças, porque ou você controla o seu dinheiro, ou o dinheiro vai te controlar em algum momento da sua vida, mais cedo ou mais tarde. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo no próximo e muito obrigada pelos 100 inscritos no canal, galera. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês, poder ter um canal pra falar sobre investimentos, sobre finanças, que é o que eu gosto. Eu vejo vocês em breve, tchau!